Existe um tipo de pessoa que o mundo não consegue quebrar. Não importa quantas vezes tentem derrubá-la, humilhá-la ou destruí-la, ela sempre volta mais forte. E o mais perturbador, ela não volta gritando, não volta com raiva, não volta provando nada. Ela simplesmente volta inevitável. Como se cada golpe que recebeu fosse combustível para um motor que os outros não conseguem nem enxergar. 99% das pessoas não sabem que esse tipo de pensamento existe. E é por isso que passam a vida inteira sendo derrotadas por circunstâncias que essas pessoas transformam em vantagens. Você já reparou como algumas pessoas parecem imunes ao jogo? Atacam a reputação delas, elas ficam em silêncio. Tiram recursos delas, elas se adaptam. Criam obstáculos intransponíveis, elas encontram rotas que ninguém viu. E enquanto isso, a maioria está no chão, paralisada pela primeira pedra no caminho. Por quê? Porque 99% das pessoas estão jogando o jogo errado. Elas acreditam que força é reagir, que poder é provar, que vencer é gritar mais alto, mas quem pensa assim já perdeu antes de começar. Neste vídeo, você vai descobrir o sistema de pensamento que torna uma pessoa invencível. Não no sentido fantasioso de nunca perder, mas no sentido real de nunca ser derrotado de verdade. Você vai passar por 3 fases. Primeiro, vai entender o teatro da derrota, a ilusão que mantém bilhões de pessoas presas em um ciclo perpétuo de fracasso. Segundo, vai aprender a linguagem secreta do poder, a forma de pensar que separa quem controla de quem é controlado. E terceiro, vai instalar o sistema operacional da inevitabilidade, o padrão mental que faz de você algo que não pode ser parado. Sim, isso vai levar tempo. Não é um truque de 3 passos. Não é uma frase motivacional que você esquece amanhã. É uma jornada de 8 capítulos que vai desmontar tudo o que te ensinaram sobre poder, derrota e vitória. E eu preciso que você entenda. Se você não tem paciência para isso, feche agora. Porque o que vou te mostrar não tem atalho. Maquiavel escreveu algo que a maioria lê, mas poucos entendem. Os homens ofendem mais facilmente aquele que se faz amar do que aquele que se faz temer. Parece cruel, parece cínico, parece errado. Mas ele não estava falando de maldade. Ele estava descrevendo a natureza real do poder. O homem que precisa ser amado está à mercê da opinião alheia. O homem que compreende o medo, não o medo que ele causa, mas o medo que ele não sente, esse está além do alcance dos outros. E é sobre isso que vamos falar. Sobre a mente que não pode ser tocada. Se você ficar até o final deste vídeo, você não vai sair a mesma pessoa. Não porque eu vou te motivar, mas porque eu vou te mostrar o mapa. O mapa que 99% nunca viu. E quando você vê o mapa, não dá para desvê-lo. Você vai perceber quantas vezes aceitou derrotas que não eram derrotas. Quantas vezes lutou batalhas que não precisava lutar. Quantas vezes deu poder para quem não merecia nem a sua atenção. E nos próximos capítulos eu vou te provar isso. Palavra por palavra, princípio por princípio. Deixe nos comentários agora, antes de começarmos. Eu aceito a jornada. Porque isso não é um vídeo passivo. Ou você entra de verdade, ou vai ser só mais um que ouviu, mas não escutou. O teatro da derrota. Imagine um homem sentado em uma sala de reuniões. Ele acabou de perder o maior projeto da carreira dele. O chefe anunciou na frente de todos. As pessoas estão olhando. Algumas com pena, outras com aquele brilho discreto de satisfação. E ele? Ele não grita. Não chora. Não sai batendo a porta. Ele respira fundo, agradece pela oportunidade e sai da sala como se nada tivesse acontecido. 20 pessoas pensam a mesma coisa. Ele aceitou a derrota. E é exatamente isso que ele quer que pensem. Porque enquanto eles acham que ele foi humilhado, ele já está 3 movimentos à frente. Esta é a primeira lição do invencível. Deixar os outros pensarem que você foi derrotado é muitas vezes a arma mais poderosa que você pode ter. Mas vamos falar da maioria. Os 99%. O que eles fazem? Eles reagem. Eles precisam provar. Eu não sou derrotado. Eles gritam, reclamam, queimam pontes, explodem nas redes sociais. E enquanto fazem isso, eles estão confirmando exatamente o que os outros queriam ver. Fragilidade. Você entende a diferença? O homem da sala não precisa provar nada porque ele sabe algo que a maioria nunca vai saber. Ele sabe que o jogo não é sobre aquele momento. O jogo é longo. E no jogo longo, quem reage perde. Agora preste atenção. O teatro da derrota não é sobre aceitar o fracasso. É sobre reconhecer que a maioria das pessoas vive em uma ilusão coletiva.
Essa ilusão diz que perder uma batalha significa perder a guerra. Que se alguém te humilhou publicamente, você precisa responder na mesma hora, do mesmo jeito, com a mesma intensidade. Que silêncio é fraqueza, que não reagir é ser covarde. E essa mentira mantém bilhões de pessoas presas em um ciclo infinito de derrotas reais. Porque cada vez que eles reagem por impulso, cada vez que tentam provar algo, eles entregam o controle. E quem entrega o controle já perdeu. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Um homem é traído no trabalho. Um colega rouba o crédito de um projeto. 99% das pessoas fazem o quê? Vão até o chefe reclamar. Ou pior, confrontam o traidor na frente de todos. E o que acontece? O traidor já preparou a narrativa dele. Ele te faz parecer descontrolado, inseguro, problemático. E agora você não só perdeu o crédito, você perdeu a reputação. Mas o 1%? Ele sorri. Ele parabeniza o traidor publicamente. E enquanto todo mundo acha que ele é ingênuo ou fraco, ele está coletando informações, fazendo alianças, esperando o momento certo. E quando esse momento chega, ele não precisa gritar. Ele só precisa agir. E o traidor cai tão silenciosamente que nem percebe quem o derrubou. Isso não é maldade. Não é vingança suja. É compreensão da natureza humana. Maquiavel escreveu: nunca faças por pouco o que se pode fazer por muito. A maioria lê isso e pensa em ambição. Mas o que ele estava dizendo é: não desperdice seu poder em batalhas pequenas. Não queime seu capital social, sua energia, sua reputação em algo que não vai mudar o jogo. A pessoa que entende isso parece derrotada constantemente. Mas ela não está. Ela está economizando. E quando ela finalmente age, o impacto é devastador. Vou te dar outro exemplo. Uma mulher empreendedora lança um produto. Nas primeiras semanas, ninguém compra. Os concorrentes riem. As redes sociais ficam em silêncio. Os investidores duvidam. 99% desistem ou entram em modo desespero, tentando provar para todo mundo que aquilo vai dar certo. Eles queimam dinheiro em publicidade sem estratégia, fazem promoções que destroem a margem, gritam nas redes sociais. E o mercado sente o desespero. E desespero repele. Mas o 1%? Ela continua. Não porque é teimosa, mas porque ela sabe que o fracasso aparente é parte do processo. Ela usa o silêncio do mercado para ajustar, melhorar, entender. E 6 meses depois, quando o produto finalmente decola, ninguém lembra que ela fracassou no começo. Eles só veem o sucesso, porque ela não deixou a narrativa da derrota se instalar. E aqui está o segredo que 99% não entende. A derrota só é real quando você aceita a narrativa da derrota. Se você perder dinheiro, mas continuar agindo como alguém que está construindo, você não foi derrotado. Se você for humilhado, mas continuar movendo como alguém que tem um plano maior, você não foi derrotado. Se você for traído, mas continuar jogando o jogo longo, você não foi derrotado. Porque derrota não é sobre o que acontece com você, é sobre o que você permite que aconteça dentro de você. Pensa em quantas vezes você aceitou derrotas que não eram derrotas. Quantas vezes você deixou uma opinião de alguém te parar. Quantas vezes você reagiu por impulso e entregou o controle? Quantas vezes você precisou provar algo e perdeu o jogo tentando provar? Não era fraqueza, era falta de compreensão do teatro. Você estava jogando o jogo errado. Deixe nos comentários agora. Eu vejo o teatro, porque o primeiro passo para sair da ilusão é reconhecer que ela existe. E no próximo capítulo, você vai descobrir o que acontece quando você constrói uma mente que não pode ser tocada. Uma fortaleza que os outros não conseguem nem enxergar, quanto mais invadir. A mente que não pode ser tocada. Você já viu alguém sendo atacado publicamente e não se abalar? Não estou falando de fingir que está tudo bem. Estou falando de genuinamente não se importar, como se as palavras atravessassem o corpo dessa pessoa sem tocar em nada essencial. A maioria acha que isso é frieza ou armadura emocional construída com repressão. Mas não é. É separação radical. É a capacidade de distinguir entre quem você é e o que está acontecendo ao seu redor. E essa separação é a diferença entre alguém que pode ser derrotado e alguém que não pode. Deixa eu te explicar com clareza. Quando alguém te insulta, te trai, te abandona ou te humilha, o que realmente está sendo atacado? Se você disser eu, você ainda não entendeu. O que está sendo atacado é a imagem, a narrativa, a versão de você que existe na cabeça dos outros e na sua própria cabeça. Mas essa versão não é você, nunca foi. É uma construção. E a pessoa invencível sabe disso.
Ela construiu uma fortaleza interior que é invisível para os outros porque não depende de nada externo. Não depende de reconhecimento. Não depende de validação. Não depende de circunstâncias. Ela existe independente do teatro. Maquiavel passou por isso na prática. Quando perdeu o poder, foi preso, torturado e exilado. Tudo o que ele construiu durante anos foi destruído em semanas. A maioria dos homens nessa situação entraria em colapso. Alguns se matariam. Outros passariam o resto da vida amargurados, bebendo, culpando o destino. Mas Maquiavel? Ele escreveu. Ele pensou. Ele observou. E no exílio, em uma casa modesta, produziu O Príncipe, uma das obras mais influentes da história humana. Por quê? Porque a identidade dele não estava ligada ao cargo, ao palácio, ao prestígio. Estava ligada à mente. E a mente dele ninguém conseguiu prender. Agora pense em você. Quantas vezes sua paz foi destruída porque alguém disse algo? Quantas vezes você passou noites sem dormir porque perdeu uma oportunidade? Quantas vezes você sentiu que sua vida acabou porque um relacionamento terminou? Não estou dizendo que você não deveria sentir. Estou dizendo que se sua identidade está colada nessas coisas, você nunca vai ser invencível. Porque tudo isso pode ser tirado de você. Tudo. Menos a mente. Vou te dar um exemplo brutal. Um homem constrói um império empresarial. 20 anos de trabalho. Ele é admirado, respeitado, tem dinheiro, influência, poder. E então, por decisões ruins e um pouco de azar, ele perde tudo. Falência, dívidas, humilhação pública. Os amigos somem. A família questiona. E aí, o que acontece? 99% dos homens nessa situação se destroem, porque eles não eram empresários. Eles eram um império. A identidade estava no prédio, no carro, no reconhecimento. E quando isso foi embora, eles foram junto. Mas o 1%. Ele olha para a situação e pensa: interessante. Agora eu sei como é perder tudo. E eu ainda estou aqui. E ele reconstrói. Não porque é forte. Porque a mente dele nunca foi destruída. Esse é o primeiro payoff real deste vídeo. A invencibilidade não começa quando você tem recursos, aliados, poder externo. Ela começa quando você percebe que nada do que acontece fora de você pode destruir o que está dentro. E essa percepção não é motivacional. É filosófica. É a diferença entre viver na superfície das circunstâncias e viver na profundidade da identidade. Agora, como você constrói isso? Tem um exercício que Maquiavel praticou e que poucos têm coragem de fazer. Todas as noites, antes de dormir, ele se perguntava: se eu perdesse tudo amanhã, quem eu seria? E ele respondia com honestidade brutal. Não com frases motivacionais, com a verdade. E a verdade para ele era: eu seria um homem que pensa. E isso bastava, porque ninguém podia tirar isso dele. Nem a prisão, nem a tortura, nem o exílio. Você consegue responder a mesma pergunta? Se você perdesse tudo amanhã, seu emprego, seu dinheiro, sua reputação, seus relacionamentos, quem você seria? Se a resposta te apavora, é porque sua identidade está frágil. Está construída em areia, e qualquer onda derruba. Mas se a resposta te dá paz, mesmo que seja uma paz inquietante, você está no caminho. Porque você está percebendo que existe algo em você que ninguém pode tocar. E aqui está o paradoxo. Quando você constrói essa fortaleza interior, o mundo externo começa a mudar. Não porque você ficou mais forte fisicamente, mas porque você parou de ser manipulável. As pessoas sentem isso. Elas percebem que você não precisa delas da mesma forma que os outros precisam. E isso te coloca em uma posição de poder que não pode ser comprada, roubada ou destruída. É um poder que vem de dentro. E é o único tipo que dura. Então deixe nos comentários: minha mente é minha fortaleza. Porque declarar isso é o primeiro passo para construir isso. O jogo que eles não sabem que você está jogando. Existe uma cena em todo filme de xadrez. 2 jogadores, um tabuleiro, tensão no ar. Um dos jogadores faz um movimento aparentemente estúpido. Sacrifica uma peça importante. O oponente sorri, acha que ganhou. Pega a peça. E 3 movimentos depois percebe. Ele caiu em uma armadilha. O jogo não estava acontecendo no tabuleiro visível. Estava acontecendo 3, 4, 5 jogadas à frente. E é exatamente assim que as pessoas invencíveis operam. Elas jogam em uma camada de realidade que os outros nem sabem que existe. A maioria das pessoas vive na superfície. Reage ao que vê, responde ao que ouve, luta pelas batalhas que aparecem na frente delas.
E enquanto isso, o 1% está jogando um jogo completamente diferente. Eles não estão tentando vencer a discussão, estão construindo a narrativa. Eles não estão tentando provar que têm razão hoje, estão se posicionando para serem inevitáveis daqui a 6 meses. E o mais fascinante, enquanto todo mundo acha que eles estão perdendo, eles já venceram. Deixe eu te mostrar como isso funciona. Imagine um ambiente corporativo. 2 pessoas competindo pela mesma promoção. A primeira passa meses tentando impressionar o chefe. Trabalha até tarde. Manda e-mails aos fins de semana. Fala bem de si mesma em toda reunião. Todo mundo vê que ela quer aquela posição. Mas a segunda, ela não faz nada disso. Ela ajuda os colegas. Resolve problemas que ninguém pediu. Faz perguntas que mostram que ela entende o negócio em um nível mais profundo. E quando a promoção sai, é dela. Por quê? Porque ela não estava jogando quem trabalha mais. Ela estava jogando quem é indispensável. E indispensável sempre vence. Agora preste atenção neste princípio maquiavélico. Quem precisa provar já perdeu. Quando você precisa dizer que é inteligente, você não é. Quando você precisa dizer que é poderoso, você não é. Quando você precisa mostrar que venceu, você não venceu. Porque poder real, vitória real, valor real, não precisam de anúncio. Eles são sentidos. As pessoas ao seu redor simplesmente sabem. Vou te dar outro exemplo. Um homem está em um relacionamento difícil. A parceira está constantemente testando, provocando, criando dramas. 99% dos homens entram no jogo. Tentam explicar. Tentam justificar. Tentam provar que são bons o suficiente. E quanto mais provam, menos valor têm. Porque entraram no jogo errado. O jogo não é me convença. É me mostre que você não precisa me convencer. E o 1% entende isso. Ele não entra nas provocações. Ele não justifica. Ele simplesmente existe, com ou sem a aprovação dela. E, ironicamente, é isso que gera respeito. Porque ele está jogando o jogo da abundância interior enquanto os outros jogam o da escassez desesperada. E aqui está o segredo. O jogo invisível é sobre ego, não o seu, o deles. A maioria das pessoas está tão obcecada em proteger o próprio ego que não percebe quando está sendo manipulada. Elas precisam estar certas. Precisam vencer a discussão. Precisam ter a última palavra. E enquanto lutam por essas migalhas de validação, você está construindo impérios. Porque você deixou o ego delas vencerem as batalhas pequenas. E enquanto elas comemoram vitórias insignificantes, você está conquistando a guerra. Maquiavel observou isso nos campos políticos de Florença. Os homens que gritavam mais alto, que exigiam respeito, que precisavam ser reconhecidos, eram os primeiros a cair. Mas os homens que trabalhavam nas sombras, que deixavam outros levarem o crédito, que permitiam que inimigos pensassem que eram fracos, esses duravam. Esses construíam. Esses venciam. Não porque eram mais fortes, porque estavam jogando um jogo que os outros nem percebiam que existia. Então, como você começa a jogar esse jogo? Primeira regra: pare de reagir. Toda vez que você reage instantaneamente, você está jogando o jogo de outra pessoa. Respire. Pense. Pergunte-se: qual é o jogo real aqui? O que essa pessoa realmente quer? E o que eu realmente quero? 99% pula essa etapa, e por isso perde. Segunda regra: deixe vitórias pequenas. Se alguém precisa estar certo sobre algo irrelevante, deixe. Não porque você é fraco, porque você está economizando sua energia para batalhas que realmente importam. E enquanto eles comemoram discussões triviais, você está construindo relacionamentos, reputação, posicionamento real. Terceira regra: observe 3 camadas abaixo. Quando alguém faz algo, não pergunte o que fizeram. Pergunte por que fizeram. O que estão tentando proteger. A maioria olha apenas a superfície, mas o jogo real está sempre 3 camadas abaixo. E quando você vê essas camadas, você tem um poder que os outros nem sabem que é possível. Deixe nos comentários: eu vejo o jogo invisível, porque reconhecer que existe outro nível é o primeiro passo para jogar nele. A linguagem secreta do poder. Você já reparou como algumas pessoas falam muito e não dizem nada? E como outras falam pouco e todo mundo escuta? Não é sobre carisma. É sobre língua. E não estou falando de português ou inglês. Estou falando das 3 línguas invisíveis que toda a sociedade fala. A língua dos fracos, a língua dos médios e a língua dos fortes. 99% das pessoas nem sabe que essas línguas existem. Por isso passam a vida falando errado. A língua dos fracos é a língua da justificação.
Eu tentei, mas não deu certo porque fulano fez isso. Cicrano não me ajudou. O mercado estava difícil. Repare na estrutura. É sempre explicação, sempre defesa, sempre externalização da responsabilidade. E quanto mais alguém fala nessa língua, menos poder tem. Porque poder não se explica, poder se demonstra. Quando você justifica porque algo não aconteceu, você admite que não controla a narrativa. A língua dos médios é a língua da competição. Eu sou melhor que ele. Meu resultado foi superior. Eu mereço mais reconhecimento. Repare, sempre comparação, sempre posicionamento relativo, sempre necessidade de validação externa. A pessoa que fala essa língua tem mais poder que a que justifica, é verdade, mas ainda está presa. Presa no jogo de provar. E lembra do capítulo anterior? Quem precisa provar já perdeu. Agora, a língua dos fortes. Essa é diferente. É a língua da declaração simples e do silêncio estratégico. Quando um homem poderoso fala, ele não explica, ele não compara, ele declara. É assim, vai ser dessa forma. Isso não serve, sem rodeios, sem justificativas. E o mais fascinante, o silêncio dele fala mais alto que o discurso de 10 pessoas, porque ele entendeu algo fundamental. Falar demais é sangrar poder. Deixa eu te dar exemplos. Imagine que você perdeu um cliente importante. A língua dos fracos diz: "Ah, mas ele foi injusto. Eu fiz tudo certo. O concorrente ofereceu preço absurdo." A língua dos médios diz: "Tudo bem, eu tenho outros clientes melhores. Meu faturamento está crescendo." A língua dos fortes diz: "Entendi. Próximo." E acabou. Sem drama, sem explicação, sem comparação. Outro exemplo. Alguém te critica publicamente. A língua dos fracos se defende com parágrafos longos nas redes sociais. Explica cada ponto. Tenta convencer todo mundo de que a crítica é injusta. A língua dos médios contra-ataca. Olha quem fala, você que fez isso e aquilo. Desce ao nível do crítico. A língua dos fortes? Silêncio. Ou no máximo, interessante perspectiva. E segue. Porque o forte entende que responder é validar. E validar é dar poder. Maquiavel observou isso nos salões de Florença. Os homens que caíam eram sempre os que falavam demais, os que precisavam se explicar, os que entravam em debates públicos para provar que tinham razão. Enquanto isso, os Médici, os verdadeiros detentores do poder, falavam pouco, e quando falavam, não era para convencer, era para declarar. E todos acatavam, porque reconheciam a língua da autoridade real. Agora vem a parte que a maioria odeia ouvir. Você provavelmente fala a língua errada. Quase todo mundo fala. Porque fomos ensinados que comunicação é sobre quantidade, sobre articulação. Mas não é. Comunicação real, comunicação de poder, é sobre economia. Menos é mais. E silêncio muitas vezes é tudo. Vou te mostrar como mudar de língua. Primeiro exercício. Nas próximas 24 horas, toda vez que sentir vontade de se justificar, não faça. Simplesmente aceite o julgamento e siga. Você vai sentir desconforto. Vai parecer que está deixando os outros ganharem, mas você está economizando poder. Segundo exercício, toda vez que sentir vontade de se comparar, respire e reformule. Ao invés de "eu sou melhor que fulano em X", diga apenas "eu faço X". Sem comparação, porque o poder real não precisa de contexto comparativo. Terceiro exercício, pratique o silêncio como declaração. Quando alguém te fizer uma pergunta invasiva ou te provocar, pause. 3 segundos. Olhe nos olhos, e então, ou responda minimamente, ou sorria e mude de assunto. As pessoas vão respeitar você mais, porque elas vão sentir que você não está disponível para ser manipulado. E aqui está o insight final. A língua que você fala determina o jogo que você joga. Se você fala a língua dos fracos, você vai atrair situações de fraqueza. Se você fala a língua dos médios, você vai passar a vida competindo. Mas se você aprender a língua dos fortes, você vai perceber que não existe competição, porque você está jogando um jogo diferente. Um jogo onde você não precisa provar, convencer ou justificar. Você simplesmente é. E isso é invencível. Deixe nos comentários. Eu falo a língua do poder, porque declarar isso é o primeiro ato nessa nova língua. A alquimia da adversidade. Existe um princípio na física. Pressão cria diamantes. Mas a maioria das pessoas, quando sente pressão, só vê a dor. Não vê o diamante sendo formado.
E é exatamente aí que mora a diferença entre quem é derrotado pela adversidade e quem é forjado por ela. A pessoa invencível não apenas sobrevive aos ataques, ela se alimenta deles. Como se cada golpe que recebe fosse energia sendo transferida para o próprio sistema. E quanto mais tentam derrubá-la, mais forte ela fica. Isso não é magia, é alquimia. A arte de transformar veneno em antídoto. Vamos falar com clareza. Todo mundo enfrenta a adversidade. Traições, fracassos, humilhações, perdas. A diferença não está no que acontece, está na interpretação. 99% das pessoas interpretam a adversidade como evidência de que algo está errado com elas. Por que isso sempre acontece comigo? E essa interpretação cria uma espiral descendente, porque se você acredita que é vítima, você age como vítima. E vítimas não constroem poder. Mas o 1%, eles interpretam de forma radicalmente diferente. Para eles, a adversidade é informação, é teste, é filtro. Quando alguém os trai, eles pensam: bom saber quem essa pessoa é. Agora eu sei. Quando algo falha, eles pensam: esse caminho não funciona. Qual é o próximo? E quando são atacados, eles pensam: interessante. Alguém se sente ameaçado. Devo estar no caminho certo. Deixa eu te contar uma história real. Tem um empresário que perdeu a primeira empresa por traição de sócio. Perdeu a segunda por crise econômica. Perdeu a terceira por erro de gestão. 3 falências, 3 recomeços. A maioria vê fracasso, mas ele viu mestrado. Na primeira, aprendi a escolher parceiros. Na segunda, aprendi a prever crises. Na terceira, aprendi a gerenciar pessoas. E na quarta empresa, ele aplicou tudo. E hoje, ele é inabalável. Não porque não enfrenta problemas, mas porque cada problema anterior o vacinou contra versões futuras. Essa é a alquimia. Você pega a coisa que deveria te destruir e transforma em material de construção. Maquiavel escreveu algo brutal. Os homens devem ser ou bem tratados ou aniquilados, porque se vingam das ofensas leves. Das graves não podem. O que ele estava dizendo? Que quando alguém te ataca de forma grave, tão grave que deveria te destruir, e você sobrevive, você se torna imune. Porque agora você sabe que pode sobreviver àquilo. E saber que pode sobreviver ao pior é libertador. É o fim do medo. Vou te dar exemplos práticos. Primeiro, toda vez que alguém te trair, pergunte: o que isso me ensina sobre leitura de caráter? Não é sobre culpar, é sobre extrair aprendizado. Porque se você não aprender, você vai ser traído de novo. Mas se você aprender a ver os sinais antes, você se torna alguém que não pode ser surpreendido. Segundo, toda vez que você fracassar, pergunte: qual habilidade eu preciso desenvolver para que isso nunca mais aconteça? Fracasso é feedback, e feedback é ouro, mas a maioria joga esse ouro no lixo porque está ocupada tendo pena de si mesma. Enquanto isso, o 1% coleta cada fracasso como peça de quebra-cabeça. E quando junta todas as peças, a imagem que aparece é a do próprio sucesso inevitável. Terceiro, toda vez que alguém te atacar, pergunte: por que essa pessoa se sente ameaçada? Porque ataques raramente são sobre você, são sobre o medo do outro. E quando você entende o medo do outro, você tem poder sobre ele. Não poder destrutivo, poder estratégico, o poder de saber exatamente como essa pessoa vai reagir. Agora vem a parte que poucos aceitam. Você precisa agradecer pela adversidade. Não de forma superficial, de forma genuína. Porque sem ela você seria fraco. Pensa em quantas pessoas nunca enfrentaram nada difícil. Elas são fortes? Não. Elas são frágeis. E quando a primeira adversidade real chega, elas desmoronam. Porque nunca desenvolveram o músculo. Mas você? Se você está assistindo isso agora, você provavelmente já passou por coisas difíceis. E cada uma dessas coisas te deu algo. Te deu resiliência, te deu perspectiva, te deu força que pessoas em bolhas de conforto nunca vão ter. E isso não é pouca coisa. Isso é vantagem competitiva real. E aqui está o paradoxo final. Quanto mais você transforma a adversidade em força, menos adversidade você enfrenta. Não porque o mundo para de te atacar, mas porque você para de interpretar coisas como ataques. Um comentário maldoso? Informação sobre quem fez. Uma porta fechada? Redirecionamento. Uma perda? Espaço para algo melhor. Quando você muda a interpretação, você muda a realidade. Deixe nos comentários. Eu transformo veneno em antídoto, porque declarar isso é ativar esse mecanismo, o sistema operacional da inevitabilidade.
Existe algo perturbador em pessoas que nunca parecem surpresas. Algo acontece. Todo mundo entra em pânico. E elas, calmas, como se já soubessem, como se tivessem visto aquilo vindo há quilômetros. E na maioria das vezes elas viram. Porque essas pessoas não operam no sistema padrão da humanidade, o sistema que reage, que se surpreende. Elas instalaram um sistema diferente. Um sistema de 3 pilares: previsão, adaptação e ressignificação. E quando você entende como funciona, você para de ser pego de surpresa. Primeiro pilar: previsão. Não estou falando de evidência, estou falando de padrões. 99% das pessoas não prestam atenção em padrões. Elas olham para cada evento como único, isolado, aleatório. Por que fulano me traiu? Não esperava isso. Mas se você observasse o comportamento dele nos últimos meses, você veria pequenas mentiras, pequenas traições, pequenos sinais de que a lealdade tinha preço. E quando o preço certo apareceu, ele vendeu. Isso não é surpresa. Isso é padrão se completando. As pessoas invencíveis estudam padrões como cientistas. Padrão de comportamento, padrão de mercado, padrão de relacionamento. E quando você conhece os padrões, você vê o futuro. Não de forma mística, de forma lógica, porque a história não se repete exatamente, mas rima. E quem conhece as rimas sabe o que vem depois. Exemplo prático. Um homem está negociando com um parceiro. O parceiro diz: confia em mim, tudo vai dar certo. 99% ou confiam cegamente ou desconfiam sem razão. Mas o 1%, ele olha o padrão. Quantas vezes essa pessoa prometeu? Quantas entregou? E com base nisso ele prevê. E se prevê que a promessa não será cumprida, ele já tem plano B pronto. Quando a promessa quebra, ele não se surpreende. Ele executa o plano B. Segundo pilar: adaptação. Prever é importante, mas você nunca vai prever tudo. O mundo é complexo. Então, o que separa quem sobrevive de quem prospera não é acertar a previsão. É a velocidade de adaptação quando a previsão falha. A maioria, quando algo inesperado acontece, congela. Ou entra em negação. E enquanto processam a realidade as devora. Mas o invencível, ele adapta imediatamente. Zero resistência emocional. Zero apego ao plano original. A empresa faliu? Ok, próximo negócio. O relacionamento acabou? Ok, próxima fase. O investimento perdeu tudo? Ok, lição aprendida, novo investimento. Repare, não é frieza, é fluidez, como água. Quando você coloca água em um copo, ela vira copo. Quando coloca em uma garrafa, ela vira garrafa. Ela se adapta. Maquiavel observou isso nos grandes líderes. Os que duravam não eram os mais fortes, eram os mais adaptáveis. Ele escreveu: os homens prudentes sabem fazer da necessidade virtude. Quando a situação força você a mudar, não resista. Transforme a mudança forçada em vantagem voluntária. Adaptação não é reativa, é proativa. Terceiro pilar: ressignificação. Esse é o mais poderoso. É a habilidade de pegar qualquer coisa e dar a ela o significado que serve você. Porque nada tem significado inerente. Você perde dinheiro. Isso é bom ou ruim? Depende do significado que você dá. Se você ressignifica como lição que me salvou de perder muito mais, é bom. Se ressignifica como prova de fracasso, é ruim. Mesma situação, significados opostos, resultados opostos. As pessoas invencíveis são mestras em ressignificação. Elas pegam a pior coisa que poderia acontecer e transformam em combustível. Fui traído? Ótimo, agora sei quem não ter por perto. Fui humilhado? Ótimo, agora ninguém me vê como ameaça. Perdi tudo? Ótimo, agora posso arriscar tudo. Você se torna literalmente invencível, porque não existe golpe que você não possa transformar em vantagem. Como você instala esse sistema? Primeiro, comece a documentar padrões. Toda vez que algo acontecer, anote: fulano prometeu X e entregou Y. Depois de algumas anotações, você vai ver o padrão. E quando vir o padrão, você pode prever. Segundo, treine adaptação rápida. Toda vez que algo mudar, aceite imediatamente. Não dê ao seu cérebro a opção de resistir. Fale: ok, mudou. Próximo passo. E execute. Quanto mais você treina, mais rápido fica. Terceiro, pratique ressignificação ativa. Toda vez que algo ruim acontecer, antes de reagir emocionalmente, pergunte: qual significado eu posso dar que me fortalece? E então, dê esse significado.
Não é mentira, é escolha. E aqui está a verdade final. Quando você opera nesse sistema, você para de ser vítima. Você vira o arquiteto da própria realidade. Porque previsão te dá controle sobre o futuro. Adaptação te dá controle sobre o presente. E ressignificação te dá controle sobre o passado. E quando você controla passado, presente e futuro, você é inevitável. Deixe nos comentários. Eu sou inevitável. O erro fatal dos que tentam te derrotar. Existe uma cena que se repete ao longo da história. Um homem poderoso decide destruir outro. Ele planeja, ele ataca, usa todos os recursos disponíveis. E no começo parece funcionar. O alvo perde prestígio, recursos, apoio. Todo mundo acha que acabou. Mas então, algo estranho acontece. O alvo não cai. Ele se reorganiza. E 6 meses, 1 ano, 2 anos depois, quem está caído não é ele. É o atacante. Como isso aconteceu? A resposta é simples. O atacante cometeu o erro fatal. Ele presumiu que o jogo terminaria quando ele quisesse. Quando alguém te ataca, essa pessoa está fazendo uma aposta. Eu consigo destruir essa pessoa antes que ela se adapte, aprenda e contra-ataque. E 99% das vezes, o atacante vence. Porque 99% das pessoas, quando atacadas, entram em colapso. Elas se defendem mal, perdem o foco. Ficam obcecadas com vingança emocional ao invés de estratégica. Mas e quando o atacante enfrenta o 1%? Aí o jogo muda completamente. Porque o 1% não joga pela regra do atacante. Quando você ataca alguém invencível, você não está destruindo essa pessoa. Você está educando ela. Você está mostrando exatamente como você pensa, como age, onde estão suas fraquezas. E enquanto você comemora a vitória temporária, ela está estudando você. E quando ela contra-ataca, não é emocional, é cirúrgico. História real. Tem um empresário que foi sabotado por um concorrente. O concorrente espalhou mentiras, comprou fornecedores, roubou clientes. Em 6 meses a empresa estava quebrada. Todo mundo achava que ele tinha acabado. Mas o empresário? Ele não reagiu. Ele observou. Anotou cada movimento do concorrente, cada mentira, cada aliança frágil. E esperou. 1 ano. 2 anos. E quando o concorrente relaxou, o empresário voltou. Não com a mesma empresa, com 3 empresas melhores. E em cada uma, ele aplicou as lições que o concorrente involuntariamente ensinou. E em 5 anos, o concorrente estava falido. Não porque o empresário o atacou, mas porque o concorrente se destruiu tentando manter uma guerra que não precisava ter começado. Esse é o erro fatal. O atacante sempre presume que a guerra termina quando ele quer. Mas a verdade, a guerra só termina quando o alvo decide que termina. E enquanto o atacante comemora, o verdadeiro invencível está apenas começando. Maquiavel escreveu: nunca se deve deixar que um transtorno aconteça para evitar uma guerra, porque esta não se evita, mas se transfere com desvantagem própria. Quando você ataca alguém, você não está encerrando um problema. Você está criando um inimigo eterno. E se esse alguém for forte o suficiente para sobreviver ao seu primeiro golpe, você garantiu sua própria queda futura. E aqui está o paradoxo. Quanto mais forte o ataque inicial, maior a educação que você dá ao alvo. Se você humilha alguém publicamente, você ensina sobre humilhação pública. E agora ela sabe como doer. Se você trai de forma brutal, você ensina sobre traição brutal. E agora ela sabe exatamente onde você é vulnerável. Se você tenta destruir financeiramente alguém, você ensina sobre destruição financeira. E agora ela sabe como fazer isso melhor que você. O atacante vira professor. E o alvo vira aluno excepcional. E quando o aluno se forma, o professor não está mais no jogo. Como você usa isso a seu favor? Primeiro, quando alguém te atacar, não reaja emocionalmente. Agradeça mentalmente. Porque essa pessoa te mostrou algo valioso. Ela te mostrou que você é ameaça. Ela te mostrou como ela pensa e onde ela tem medo. Segundo, documente tudo. Cada ataque é informação. Cada mentira é revelação de caráter. Cada golpe é exposição de estratégia. Quando você documenta, você transforma o ataque em manual de instruções. Terceiro, crucial. Não contra-ataque imediatamente. A maioria, quando aprende esse princípio, contra-ataca rápido demais e perde a vantagem. Porque o contra-ataque imediato é previsível. O atacante espera por ele, mas o contra-ataque tardio é devastador. Porque quando ele acontece, o atacante já relaxou, já baixou a guarda. E aí, quando o golpe vem, é fatal. E aqui está a verdade final.
A melhor vitória não é derrotar o atacante, é fazer com que ele se derrote. Porque quando você contra-ataca diretamente, você entra no jogo dele. Mas quando você simplesmente sobrevive, se adapta, cresce e se torna algo maior, o atacante se destrói sozinho. Ele gasta energia, recursos, tempo te perseguindo. E enquanto isso, você está construindo. E eventualmente ele implode. Deixe nos comentários. Meus inimigos me educam. Porque quando você entende isso, você para de ter medo de ataques. A coroação do invencível. Chegamos ao momento mais esperado desta jornada. A coroação do invencível. Aquele instante em que tudo finalmente se encaixa. Você já percorreu o caminho completo. Passou pelo teatro da derrota e aprendeu que parecer fraco pode ser uma arma. Construiu a fortaleza mental que ninguém consegue invadir. Entendeu o jogo invisível que os outros nem sabem que existe. Dominou a linguagem do poder e descobriu que silêncio vale mais que 1000 palavras. Transformou a diversidade em combustível através da alquimia. Instalou o sistema operacional da inevitabilidade com previsão, adaptação e ressignificação. E compreendeu que seus inimigos são seus melhores professores. Agora, está diante da sua verdade final. A integração de tudo. Mas o que realmente significa ser invencível? Não é sobre nunca cair. Não é sobre ser perfeito. Não é sobre viver sem dor ou sem desafios. É sobre algo muito mais profundo. É sobre a integralidade da identidade. É sobre o alinhamento absoluto entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. É sobre ser tão sólido internamente que nada externo consegue te desequilibrar de verdade. É ter a consciência tranquila mesmo diante das maiores tempestades. É ocupar o espaço do poder natural. É se movimentar pelo mundo como quem sabe que está além do alcance dos outros. Imagine-se agora sentado em um trono invisível. Não um trono de ouro, riquezas ou títulos vazios. Um trono de presença, de domínio autêntico, de respeito automático que não precisa ser conquistado a cada momento porque simplesmente emana de você. Você está lá, em paz, seguro, invisível para os olhos superficiais e inevitável para quem realmente enxerga. Lá em cima ninguém consegue te tirar. Porque você não está jogando o jogo dos outros. Você está jogando o seu próprio jogo. Agora olhe para trás. Veja tudo o que você superou até chegar aqui. Cada momento de dor. Cada ataque que tentou te destruir. Cada fracasso que parecia definitivo. Cada humilhação que queimou sua alma. Cada traição que quebrou sua confiança. Cada perda que arrancou pedaços de você. E note algo fundamental. Nenhum desses eventos foi capaz de destruir você de verdade. Você ainda está aqui. Mais forte, mais sábio, mais preparado. Pelo contrário, cada um desses momentos foi essencial. Eles foram as lâminas que afiaram sua lâmina. Foram os fornos que moldaram sua armadura. Foram os testes que provaram a qualidade do seu aço. Foram as aulas que te prepararam para este momento. A coroação. Essa é a verdade da coroação. Você não é invencível porque nunca foi tocado. Você é invencível porque passou pelo fogo e saiu mais forte. Porque foi quebrado e se reconstruiu melhor. Porque enfrentou o abismo e voltou com sabedoria. Porque integrou todas as lições. Porque agora você é finalmente dono da própria mente. E mente é território. Quem domina a mente domina tudo. Maquiavel observou que os verdadeiros príncipes não são aqueles que herdaram poder. São aqueles que o conquistaram através da adversidade. Porque o poder herdado é frágil. Mas o poder conquistado através do sofrimento e da estratégia, esse é eterno. Esse ninguém tira de você, porque está gravado na sua essência. E aqui está seu desafio final. Leve essa coroa com humildade, mas com força inabalável. Nunca se esqueça das lições desta jornada. Nunca subestime o jogo invisível. Nunca pense que a vitória é um ponto final, porque você está sempre evoluindo, sempre aprendendo, sempre crescendo. E essa é a verdadeira invencibilidade. Movimento constante, adaptação constante, uma dança com o destino onde você é o maestro. Agora é hora de agir, porque nenhuma coroa vale nada sem ação. Sua primeira semana como invencível começa agora. Não amanhã, agora. Comece identificando uma situação em que você normalmente perderia o controle. Pode ser uma provocação, pode ser uma crítica. E dessa vez, faça diferente. Mantenha-se calmo como o olho do furacão. Observe como um cientista. Respire profundamente. E haja com a mente clara do invencível. Não reaja. Haja.
Nos próximos 7 dias, pratique os princípios. Pare de justificar. Deixe vitórias pequenas para os outros. Observe 3 camadas abaixo da superfície. Transforme cada adversidade em aprendizado. Preveja padrões. Adapte-se rapidamente. Ressignifique tudo a seu favor. E quando alguém te atacar, agradeça mentalmente pela aula gratuita. E deixe nos comentários agora: eu sou invencível. Porque declarar isso não é arrogância. É assumir seu espaço de poder legítimo. É fechar essa jornada com chave de ouro. E, acima de tudo, é abrir as portas para um novo ciclo de crescimento infinito. Parabéns! Você chegou ao topo desta montanha. Mas lembre-se, o topo é apenas o começo da próxima escalada. E você agora tem as ferramentas. Você tem a mente. Você tem a coroa. Você é invencível. Se este vídeo transformou a sua forma de pensar, te fez enxergar o jogo real e te mostrou como se tornar invencível, não deixe de se inscrever no canal. Aqui você encontra as melhores estratégias para dominar a mente, superar qualquer adversidade e crescer na vida com inteligência maquiavélica. Clique no botão de inscrever-se agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que vai mudar seu destino. Seja parte da nossa comunidade de vencedores que não aceitam ser derrotados. Inscreva-se e vamos juntos conquistar o impossível.